Porque hoje a história é de mais um casal virtuoso com muito propósito de vida, Fernanda Beuren e Lucas Pontes. Casal que atua na estética, empreende e temos toda a nossa vida familiar, filhos e essa rotina toda. Mas vai ser incrível compartilhar um pouquinho dessa loucura toda, esse movimento todo que é muito bom com vocês. O Lucas cuida dos meus números, eu sei dos números dele, porque mesmo que ele tenha uma empresa de locação e eu tenho a clínica, nós somos uma família. E nós sempre dizemos que os nossos negócios é um mini ecossistema, mas é um ecossistema que funciona e está conectado. Então hoje eu ajudo ele com a meta dele, ele me ajuda com a minha meta. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição, mais um capítulo dessa história do Medical Business Cast. Então fiquem todos muito à vontade, compartilhem, comentem, porque hoje a história é de mais um casal virtuoso com muito propósito de vida, Fernanda Beuren, esteticista, cosmetóloga e também especialista em estética integrativa e altas tecnologias. Do lado dela, o parceiro de vida aí, Lucas Pontes, que é o administrador da New Fit, também voltado a altas tecnologias. Ao meu lado aqui, a Adri, nossa coordenadora do Centro Técnico da Medical Sun. Então, vamos falar aí de muitos protocolos e muitas tecnologias Medical Sun. Pessoal, muito bom tê-los aqui na nossa mesa. Mais um dia de podcast aqui da Medical e hoje a gente vai contar um pouquinho da vida de vocês, né? Isso aí, muito bom sempre estar aqui na Medical Sun, ser tão bem recebida e nós já nos sentimos em casa. São tantas vivências aqui dentro, tantas experiências com essa empresa. Então, um prazer poder contar um pouco sobre essa trajetória, sobre essa rotina desafiadora de um casal que atua na estética, empreende e temos toda a nossa vida familiar, filhos e essa rotina toda. Mas vai ser incrível compartilhar um pouquinho dessa loucura toda, esse movimento todo que é muito bom com vocês. Isso aí, a gente agradece a oportunidade, é uma honra, a gente fica muito grato aí de estar participando. A gente, como a Fernanda mencionou, se sente em casa na Medical Sun e aí a gente espera contribuir um pouquinho aí com a nossa vivência para os ouvintes e, de repente, inspirar algum casal aí que queira empreender junto. Bom dia a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos, assim como o Gil mencionou. É sempre um grande prazer estar recebendo visitas tão ilustres como vocês, que já fazem parte da nossa família, e trocar esse momento de experiência, de vivência, de todo o processo de trajetória de vocês dois e como que tem sido o processo de vivência também com as nossas tecnologias. Show! Então, tá bom. Eu que trouxe o Lucas para a área da estética, né? O Lucas vem da área de administração, trabalhava em grandes empresas, na parte de RH, na parte mais de gestão. E nós somos muito diferentes, muito diferentes. Tanto que é raro ele aparecer junto, ele falar junto, conseguir gravar um vídeo com ele é um desafio. Enquanto eu pego a câmera e saio falando, tá tudo certo. Com muita facilidade, né? Mas a gente foi entendendo a importância de ter alguém que é mais racional, que é mais pé no chão, que olha para planilhas, coisa que eu não gosto muito de olhar, que a gente precisa olhar, mas, né? Então, fazem 9 anos, né? 9 que anos. estamos trabalhando em conjunto. O Lucas abriu a New Fit Locações, então, há 9 anos. Nesse tempo, a gente vem construindo, unificando as nossas empresas. Eu tenho uma clínica, Fernanda Beuren Clinic, e tenho uma Academy também, que é uma outra empresa de cursos. Isso. E o Lucas com a empresa de locações, e hoje nós estamos agora, fez 1 ano, no nosso novo espaço físico, onde nós conseguimos unir as nossas empresas no mesmo ambiente. E tudo está conectado, né? A minha vivência com as tecnologias, entender o que funciona, o que não funciona, entender um pouco das inovações que tem o tempo todo surgindo no mercado tecnológico
E aí, dentro da empresa dele, proporcionar acesso aos profissionais que muitas vezes, antes de comprar uma tecnologia, assim como eu, querem experimentar. Ter a vivência, né? Exato. Saber como que funciona. Exato. Como que é toda aquela coisa que acredito que as pessoas têm muito disso, de tocar, de sentir, para depois, de fato, concretizar o processo. Exato. Isso mesmo. A gente fala que a clínica, ela valida e tem a prova social das tecnologias que a gente entrega para o nosso público. Isso. Então, é a clínica que faz essa parte de análise, Validação, né? Validação e até para a gente escolher em qual tecnologia a gente vai investir. Então, Porque o próprio cliente de vocês traz esse, digamos, é o que a gente ouve muito se falar. O cliente, ele já vem com o tratamento pronto. Ele só quer que o profissional, de uma certa forma, execute. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura, um espaço físico, você vai proporcionar essa validação para o cliente, né? Então, você vai avaliar, verificar qual que é o melhor tratamento, a melhor desenvoltura para o seu paciente, para ele entender que, olha, determinado tratamento não vai ser tão eficaz, mas eu te tenho outras soluções. E fazer esse casamento em todos os sentidos, a pessoa se sentir acolhida, não é só mais um número, e sim você ter uma validação com tudo que você faz. Então, a partir do momento que o seu cliente se sente mais familiarizado com toda aquela questão, isso se torna, acredito, que não somente prazeroso, mas rentável para o processo de negócio de vocês. sim. E nos últimos anos, nós começamos a introduzir nos treinamentos algo que nós percebemos na nossa vivência que era um desafio do mercado. Sim. Hoje, os nossos treinamentos, eles são estratégicos. Hoje, a empresa do Lucas, ela não só loca, ela traz uma assistência de precificação, de organização financeira para os Todo um profissionais. processo de gestão mesmo, Porque né? muitos profissionais que atuam na área da saúde, eles buscam muito conhecimento de fisiologia, de técnica, de aplicabilidade, mas eles têm um negócio. No momento que você abre uma clínica, que você tem um aluguel para pagar, uma conta de água, luz, Funcionário e nem que você não tenha funcionário, você já é um empreendedor, um empresário. Isso. Agora, aí tem modelos, sim, você vai ter uma secretária, você vai ter outros colaboradores, você vai ter uma equipe, e é necessário conhecimento em gestão, em liderança, em estratégia, para que a gente consiga sustentar a empresa. Então, eu tenho clínica há 14 anos já. Então, nesses 14 anos, passei por diversos modelos de clínica. Já tive clínica com mais de 25 profissionais. Então, eu aprendi muito nessa rotina e muito com o lado administrador que o Lucas me trouxe, né? Desde que estamos juntos. Então, hoje a gente traz para os profissionais da estética, dentro da nossa atuação, seja ele com a locação, seja eu com os meus treinamentos, um olhar mais estratégico, um olhar da importância de venda, que é algo que se fala tanto, e aí a gente sabe a teoria, chega na hora da prática, como que eu vou realmente aplicar uma venda mais eficiente, que é o que vai sustentar a minha clínica. Isso. Então, hoje nós buscamos trazer oportunidades, não só em treinamento, em workshops também, Mentorias, né? Mentorias, e tanto que estamos presentes em eventos. Vemos que a Medical Sun também percebe isso no mercado e vem trazendo ferramentas para isso. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Porque os dois não param, né, Adri? Não. Eles estão no Rio de Janeiro, eles estão em São Paulo, eles fazem aqui no Rio Grande do Sul. E eu vejo que vocês trabalham de uma forma de um ecossistema, né? Exato. Guardadas as proporções, é um ecossistema que cada motora, um ajuda o outro, né? Seja com a Exatamente. validação para as novas locações, seja as locações validando a clínica e a mentoria também, né? Se vocês pudessem colocar hoje numa balança, assim, ou indicadores, qual o negócio, assim, que tem dado mais lucratividade pro negócio, pro modelo de vocês, assim? Hoje nós temos uma abertura, o Lucas cuida dos meus números, eu sei dos números dele, porque mesmo que ele tenha uma empresa de locação e eu tenho a clínica, nós somos uma família. E nós sempre dizemos que os nossos negócios
é um mini ecossistema, mas é um ecossistema que funciona e está conectado. Então, hoje eu ajudo ele com a meta dele, ele me ajuda com a minha meta, ele sabe dos cursos, até porque muitos alunos que eu recebo vêm através da indicação dele. O Lucas visita diariamente clientes por onde ele vai, e ele vai botando sementinhas ali, assim como tem alunas que vêm fazer treinamento comigo, aí conhecem a empresa dele. E clientes minhas que conhecem outros profissionais de estética. Você tem que conhecer a Fernanda, você tem que conhecer o Lucas. Então, assim, é uma ponte que conecta todos os negócios. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Eu acho que a gente tem uma visão sobre tecnologias que a gente sempre fala assim, que a tecnologia, ela é o meio, mas o que realmente transforma o resultado é o conhecimento. Conhecimento do que tu vai aplicar, da fisiologia, conhecimento do negócio, onde eu posso chegar com essa tecnologia. Então, a gente procura trazer isso aí para o nosso ecossistema. Por quê? Porque a gente fortalecendo o mercado, e a gente está dentro do mercado, a gente cresce junto, os dois crescem, o mercado cresce. E eu acredito, né, doutora, que eu penso assim, ao longo de toda a sua trajetória, você foi fidelizando clientes. E eu vejo que isso é um dos princípios mais, eu diria até o mais importante, porque ele te acompanha em todo o processo que você desenvolve, mas ao mesmo tempo, o cliente que está fidelizado com o seu parceiro, ele vai atribuir a você. E é uma coisa muito importante que, durante a nossa trajetória de cursos, faculdade, ele não vai te orientar nesse projeto de gestão. O administrativo, o financeiro, ele sempre está voltado, igual você disse, à prática da fisiologia, anatomia, tudo que envolve como você vai desmembrar aquele tratamento para o seu cliente. Mas é fundamental hoje, não adianta você ser o expert em relação a como desenvolver a tecnologia se você não vai saber como você vai distribuir aquele valor que o seu cliente está pagando. E é uma coisa assim que eu vejo que nós, como profissionais, temos uma grande dificuldade. Mas me dá um desconto, doutora. E você fica até constrangido em como não falar o não, em como se portar. A partir do momento que você tem uma figura representativa que ele é o meu financeiro. Então, o financeiro que vai resolver para você. Já te tira esse peso e não te dá aquela atribuição. Poxa, mas a doutora, na minha frente, não quis me dar o desconto. Então, eu acho que isso é bem bacana. E isso, além de engrandecer, mostra que você tem todo um processo ali por trás para acontecer o tratamento do cliente. Que precisa ser respeitado para a viabilidade da empresa. Com certeza. Eu já passei por isso, de clientes que chegavam dizendo o que queriam fazer. Eu quero fazer criolipólise, eu quero fazer ultrassom de baixa, eu quero fazer ultrassom microfocado. E o meu posicionamento, ele foi planejado para trazer essa informação, essa comunicação não verbal que a gente fala, né? Que é onde hoje a pessoa, ela olha a minha rede social, ou ela sabe do meu trabalho e entende. A Fernanda é especialista em estética integrativa e tecnológica, então ela vai me indicar a melhor sessão. E isso é uma educação do público, continuada, do público final. Né? Exato. Mas que exigiu de mim. Não é algo que eu fui aprender na minha pós em fisiologia. Foi a vivência. Na minha pós foi buscando conhecimento, ouvindo profissionais, referência de gestão, de vendas, de mentalidade. E isso nós buscamos muito, né? Isso. Até em conjunto, porque é importante para o meu trabalho e importante para o do Lucas. A viabilidade da introdução de uma tecnologia numa clínica, ela não envolve só conhecimento técnico de aplicabilidade. Seria mais fácil se fosse assim. Com certeza. Mas hoje, aquela clínica que se diferencia, o profissional que cresce, que foi o que aconteceu com nós. Tem uma tecnologia em si que hoje é o meu grande amor, assim. O meu grande amor é o Lucas, né? Mas de tecnologia, né? Não, é minhas filhas. Não sou ciumento. Minhas filhas, meu marido. Mas é o ultrassom microfocado. Por quê? O ultrassom microfocado, ele me fez alcançar faturamentos que eu nunca tinha alcançado antes. E aí, quando eu falo em faturamento, eu falo em oportunidade de investir em conhecimento, oportunidade de ampliar minha equipe, oportunidade de investir no meu ambiente, na minha clínica, e porque tudo precisa de dinheiro, tudo a gente precisa de faturamento. E aí, quando eu comecei a olhar para aquela tecnologia, e eu me lembro,
quando eu comecei a trabalhar com ultrassom microfocado, o meu procedimento de maior ticket na época era R$500, uma sessão de 3 horas. E aí eu saí do meu primeiro curso, eu já fiz uns 6, 7 cursos de ultrassom microfocado, hoje eu ministro imersões de ultrassom microfocado, isso fazem uns 4, 5 anos. E aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que vender uma sessão a R$1.500, R$2.000. Não saía, eu não conseguia falar o valor, era algo muito desafiador para mim. E aí eu vi, eu preciso trabalhar a minha mentalidade, eu preciso me desenvolver para que eu consiga falar preço, para que eu consiga falar do meu trabalho que eu sei que é de qualidade e consiga melhor resultado. Então eu comecei a buscar treinamentos de desenvolvimento, fiz vários cursos, conversava muito com o Lucas sobre isso também, conversava com profissionais que já estavam vendendo auto-ticket para entender o que eu precisava melhorar. Para chegar a esse nível, nível, aí eu fui né? vendo, assim, eu me lembro de uma semana que eu me experimentei, eu pensei, eu vou tentar. Chegava cliente lá, limpeza de pele. Aí eu dizia, olha, eu tô fazendo limpeza de pele, era R$120, eu acho, na época. Eu tô fazendo um novo tratamento, assim, a sessão custa R$2.000, mas você teria indicação de fazer também. E a pessoa, gostei. E eu pensava, não. Aí eu me lembro de chegar no final daquela semana e ter vendido, assim, em uma semana o que eu vendi em um mês. E eu pensei, quanto dinheiro eu já deixei de ganhar por causa da minha cabeça. E aí eu comecei a ver assim, não, esse é o caminho, eu preciso me desenvolver para ir colher novos resultados. E desde então a gente cresceu muito, conseguiu começar a investir mais em tecnologia. E aí eu comecei a levar esse conhecimento que eu tive, que não é só aplicabilidade, fisiologia, mecanismo de ação, mas é estratégico. Por isso hoje eu chamo meu curso de estratégico, porque envolve tudo isso, né? Muito legal. Fê, eu quero fazer um gancho aqui, porque você falou de uma palavra aqui, de um crescimento acelerado, né? Sim. Esse é o final da minha pergunta. Eu venho aqui falar da Fê há 14 anos atrás, quando ela inicia na estética, na cosmetologia. Aí em 2017 foi conhecer a Medical Sun, né? Conheceu o ultrassom, e aí uma carreira muito legal de conexão aqui com essa indústria que hoje é a maior em saúde estética do Brasil, né? Queria que tu falasse para nós sobre essa conexão com a marca, de representar, de ir para palco, né? De sair daqui de Lajeado, ir para grandes centros, palestrar para grandes profissionais, grandes congressos. E agora, no último mês, a indicação, né? Para o nosso Oscar da estética brasileira. Foi sensacional. A consequência disso não foi só a indicação, foi receber o prêmio de crescimento acelerado. Foi visível isso de vocês, né? A indicação foi nossa, mas a escolha foi do público, né? Então, parabéns. Obrigada. E queria que tu falasse um pouquinho desse momento da Fê antes de conhecer Medical Sun e a Fê agora. Certo. Esse momento da premiação foi... nossa, é muito bom ser reconhecido, né? E foi uma grande surpresa. E eu sou muito grata e digo que isso me trouxe combustível real. Nós voltamos do Revolution, fizemos umas 2, 3 reuniões já. Nós já reorganizamos várias coisas com vários insights. E o crescimento acelerado... Eu amei a categoria em que eu estive, porque eu adoro olhar ali no Google fotos de anos atrás, e eu e o Lucas, toda semana nós falamos em momentos aleatórios, assim, às vezes é no café da manhã, às vezes é no almoço, às vezes é na janta. Eu falo assim, lembra quando isso aqui era um sonho, né? Lembra quando era um sonho estar em tal lugar? Lembra quando era um sonho a nossa casa com piscina? Lembra quando era um sonho a gente ter alguém para nos ajudar a fazer o café da manhã? Pequenas coisas hoje que a gente vive, porque eu e o Lucas, nós começamos do nada. Nós como casal... praticamente nós nos juntamos para diminuir custo. Consegui pagar o aluguel. Eram 2 aluguéis, 2 contas de luz, 2 contas de internet. No fim, a gente se olhou assim, já que a gente tá sempre junto, então vamos se juntar. Se não der certo, tudo bem, e estamos aí, né? 11 anos juntos. Mas dentro da trajetória da estética, existem marcos que marcam, né? Um marco importante para mim foi essa conexão com a Medical Sun, sem dúvidas. Eu honro muito essa empresa, sou muito grata a todas as oportunidades, porque eu sou uma pessoa que vive em movimento desde que eu era nova. Eu comecei a trabalhar na área da beleza com 16 anos.
Eu fazia bronzeamento a jato a domicílio. Então, eu tinha minha maletinha, eu ia de táxi na época, e aí no meu período que eu não tinha aula, eu ia na casa das clientes, inclusive são clientes que são minhas até hoje, e eu fazia no box do banheiro delas bronze a jato. Aí eu comecei a revender cosméticos junto para incrementar o home care, aí eu fazia uma limpeza de pele a domicílio, aí eu montei uma salinha em casa mesmo, no quarto de casa, para começar a atender. Então, eu sempre me mantive... Eu tava em tudo que era evento de mulheres. Eu tava lá, me apresentando, uniformizada. Antes de fazer 18 anos, eu me emancipei para ter cartão de crédito para poder fazer o pedido de produtos. Então, a minha vida, ela é movimento, porque tem uma frase que eu carrego que é: movimento gera movimento que gera resultado. Não existe resultado sem movimento. E não é só movimento, é movimento que vai gerar mais movimento que vai gerar resultado. E ação, movimento e ação. Isso. E intencional, né? Então, eu sempre fui de aproveitar todas as oportunidades. E quando o nosso primeiro equipamento que nós compramos da Medical Sun foi logo que lançou o Lipocavity. E aí, eu tinha uma clínica que tinha uns 8 profissionais, se eu não me engano. E o Lucas estava começando na área de locação, né? Tinha um equipamento. Um equipamento ainda. E aí, eu lembro que o Mauro, ele veio entregar... Foi o Mauro mesmo, veio trazer o equipamento na clínica. Ele Posso contar como foi os... Pode, por favor. A ligação, a primeira ligação, o Mauro a gente já conhecia do futebol. Um dia eu recebo uma ligação. Lucas, tudo bem? Na época, Maurinho ainda, né? Que é o Maurinho, a gente tem a Medical Sun, eu tô com um lançamento aí, posso fazer uma visita para vocês para apresentar o equipamento? Eu disse, claro, vou falar com a Fernanda e a gente agenda a visita. Aí conversei com a Fernanda, né, expliquei para ela o contexto e aí a gente agendou a visita. No dia da visita, então, chegou o Maurinho com uma baita de uma caixa, né? Eu me lembro da cena até hoje. Tem a foto. Vendedor nato, como sempre, chegou com uma baita de uma caixa. Esse aqui é o nosso lançamento, Lipocavity, primeira ondas de choque por peso, Isso, né? Na época existia só aquela balística, era barulhenta. Isso. Aí ele abriu o equipamento, ligou, olha só, pega uma água. Aí colocou a água no manípulo, ligou, ela vaporizava, assim, né? Aí fez o encantamento, daí, nossa, show, legal, ótimo. E aí? Daí ele disse, esse aqui é de vocês. Paga como quiser, mas esse eu já trouxe para vocês. Então, assim começou a nossa ligação com a Medical Sun. E aí eu me lembro daquele misto, assim, sim, eu amei, eu quero, mas na época era tudo muito contadinho, não era assim, vamos assumir 500, R$1.000 no mês, era algo que faria diferença para nós. E aí, ele deixou o equipamento lá, daí eu falei, tá bom, vamos sentar e vamos... No fim, a gente pagou em não sei quantos cheques, lembra? Foi em cheques. A gente pagou em cheque o equipamento, pagamos, eu tenho ele até hoje. Tudo pré-datado? Tudo pré-datado. E assim, mas foi um empurrão que o Mauro nos deu, Legal. né? Foi a primeira vez que a gente teve essa situação. Incentivo, né? Exato. E ali, conhecemos. Aí fomos conhecer a primeira sede ali em né, Não tinha nem fachada ainda. Fomos no primeiro local. E aí, sempre familiarizando em feiras, como eram pessoas aqui da região. Então, nós íamos para São Paulo, chegava em feira, tava os lajadenses lá, estrelenses lá, gente conhecida. E foi muito lindo acompanhar o crescimento da empresa, né? E depois, como multiplicador, agora fazem 2 anos. Eu ia dizer quase 3 já, talvez, Eu acho uma oportunidade de representar a Medical Sun através da minha vivência clínica. E isso, para mim, foi experiências internacionais, inclusive. Exato! Né? Até para a África estive esse ano, né, implementando tecnologias numa rede de clínicas excelentes lá, a Corpore, foi uma experiência sensacional, e palestras, né, para outros públicos e franquias, oportunidades de cursos. Então, sempre que eu vou, eu represento a Medical Sun com muito carinho, com muita honra, porque sei, né, agradeço, valorizo todas as oportunidades que me dão, e sempre trago a minha experiência real
com as tecnologias, porque eu digo, eu não preciso enfeitar nada. Os meus resultados mostram, os meus resultados clínicos e os resultados de crescimento. Os números, né? Hoje, a empresa que nós temos, a estrutura que nós temos, a quantidade de tecnologias que nós temos, porque um dos motivos da nossa mudança para nossa nova sede foi, primeiro, um lugar sem degraus, porque eu não aguentava mais subir degraus com equipamentos. Então, a gente falou, não, nós vamos achar um lugar plano que, assim, estacionou o carro Tenha mais ou leva o acessibilidade, equipamento só roda. E que entrasse tudo, que tivesse espaço para tudo que nós precisamos, desde o atendimento, a sala de aula, a sede da New Fit, o estoque, garagem para o carro da empresa, um lounge onde a gente deixa expostas as tecnologias. Então, a cliente, ela vem na minha clínica e ela senta ali tomar um café e ela vê aquele paredão de tecnologias. Todo o portfólio que tá ali. Exato. E que nós queremos É uma aumentar vitrine, cada vez né? mais. Uma vitrine. Acaba sendo uma vitrine. Porque hoje eu tenho uma clínica tecnológica. Por que a minha entrada na estética integrativa? Porque todas as tecnologias são metabolismo dependentes, são operador dependente e metabolismo dependente. Então, assim como eu entendi que eu precisava entender de gestão, de liderança, de ferramentas de venda, eu também precisava entender de saúde integrativa dentro da minha área para que eu pudesse explorar o melhor da tecnologia. Tanto que muita gente dizia, quando eu comecei ali com ultrassom microfocado, que eu usava altas doses, que eu usava protocolos malucos. Eu falava, não, eu uso guia clínico, mas eu cuido do meu paciente. Eu faço orientação, eu faço preparação. Um acompanhamento, né? Exato. E é por isso que eu tenho resultados diferentes, porque existe toda uma jornada do cliente dentro do meu negócio, que hoje eu ensino os profissionais a introduzirem isso também, para que eles também tenham mais resultados e principalmente com segurança. Isso é tão importante, porque hoje eu vejo que por mais que as pessoas tenha essa acessibilidade às tecnologias, mas o desenvolvimento da tecnologia é muito particular, é muito individual. Então, cada profissional, por mais que passa por toda a orientação conosco, ele vai desenvolver uma metodologia, digamos assim, um protocolo é como se fosse assim, pessoal, preferencial à indução dele ali na clínica. E a partir do momento que você acompanha esse paciente, tanto em termos de cuidados diários, rotina skincare, como que é a vivência desse paciente, o seu resultado com certeza vai ser atribuído para um processo de excelência. Exato. Não que de uma outra forma não venha, mas é como você disse, são resultados impactantes e que realmente as pessoas ficam, digamos assim, deslumbradas com os resultados que são vistos pelo seu acompanhamento e pela sua vivência. Hoje você é um grande exemplo para nós aqui, em toda a indústria, em toda a nossa, digamos assim, é uma profissional que é referência. E não somente pela prática de metodologia das tecnologias, mas por esse casamento de vocês que deu muito certo, que é um conceito hoje que a empresa passa para os nossos profissionais. Que não adianta você só ter o conhecimento voltado para a tecnologia, é de suma importância, mas esse projeto, toda essa desenvoltura em relação ao processo de gestão é fundamental. Exato. Porque não adianta você não ter eu não sei tratar de negócios, eu não sei tratar em relação ao ato do financeiro. Tudo bem, mas você precisa saber quais são os números que há dentro da sua empresa. Aonde que você está distribuindo o dinheiro que está entrando e até mesmo como que você vai... agora eu vou fazer um investimento porque a gente atingiu um know-how e sentimos a necessidade de crescer, de evoluir cada vez mais. Os dois andam em conjunto. E isso é muito importante. Tem gente que investe em tecnologia e não sabe nem o que é ROI, não é o que é um retorno de investimento. Exatamente. Quando hoje nós compramos uma tecnologia, a primeira coisa que nós temos é um planejamento de retorno, e hoje o retorno de investimento ele tem que ser rápido, porque o mercado da estética está em movimento. Muito rápido. Então nós precisamos... Ela evolui muito rápido. Isso. Então isso é uma necessidade para uma sobrevivência. Com e certeza. tem técnica, é possível. Olha quanta clínica
única crescendo, né? Exatamente. Então, é possível, mas tem que ter uma consciência de que não é, eu vou comprar uma tecnologia. Tu vai investir num treinamento, não é um custo. Tu vai fazer o investimento, é que nem a tecnologia. Nós pagamos uma tecnologia parcelado, nós usamos esse valor, nós vamos fazendo com que pague e sobre essa tecnologia, ela tem que estar aí para rentabilizar. Mas para isso a gente tem clareza de qual é o nosso planejamento. Quanto que a gente tem que fazer, O faturamento como vai que ser. essa tecnologia vai te proporcionar. sim, É sim. isso. Né? Mas aí a importância de muitas vezes sair do operacional e trabalhar essa mentalidade de entender que mesmo que eu sou biomédico, farmacêutico, esteticista, médico, enfim, Seja profissional qual for. autônomo, eu tenho uma empresa. Se eu tenho um consultório, eu tenho uma empresa. Então, eu preciso ter conhecimento sobre gestão para Exatamente. garantir um crescimento e uma sustentabilidade do meu negócio, indiferente da quantidade de tecnologias que tu tem. E para mim, é uma chatice dia de olhar a planilha. O Lucas sabe, eu fujo. Eu arrumo Eu chamo ela. compromisso e aí ele me chama. E eu não gosto, eu gosto do quê? Eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de marketing, eu gosto de estudar, eu como se gosto você de estivesse na aplicar. linha de frente mesmo. Isso. Essa parte do administrativo, e realmente é algo que, vem cá, venhamos, se torna, para quem não tem essa vivência, vai se tornando algo difícil e até chato, mas depois que você entende, cara, é fundamental, porque você vai fidelizar o seu cliente de uma maneira até mais eficaz, ele vai se sentir acolhido, o acolhimento que você vai proporcionar tanto para o seu cliente, ou até mesmo para aquele cliente que está fidelizando uma locação, ou uma mentoria, um curso, porque você vê que você desmistificou todo o seu aprendizado. Você consegue colocar tanto dentro do consultório, como também em sala de aula, vamos dizer assim. Isso. Então, você se tornou multifatorial. E a importância de ter pessoas para Que você possa confiar também. Isso, e que vão desempenhar esse papel. Eu vejo muitas profissionais que estão trazendo o marido para um trabalho em conjunto, justamente, o marido é um pouco mais racional. Eu digo que eu sou assim, o foguetinho lá do Revolution lá. É assim, eu tô sempre, vamos. E eu tenho visão, eu tenho sonho, eu faço movimento, aí o Lucas vem e fala assim, Fernanda, volta, vamos botar o pezinho. Aí, às vezes, eu digo, a gente tem que comprar tal coisa. Ele, tá bom, mas a gente vai primeiro fazer um planejamento. Disso. Não, vai dar, eu já fiz um cálculo de cabeça. Não, vai pra planilha, nós Ele é vamos mais estruturar. razão, né? Exato, e a gente foi com desafios, obviamente, porque existem desafios de tu ter num relacionamento onde nós somos um casal e ao mesmo tempo trabalhamos juntos, um perfil totalmente diferente, mas a gente foi buscando o lado bom disso e, claro, com combinados. Eu acho que o principal é tu saber separar. Então, tem um momento que nós somos o casal, sábado a gente saiu juntos com amigos, não fala de trabalho, esquece trabalho. Mais ou menos. Não, isso que nós estávamos com desafios de trabalho, então eu tava com alguns projetos. mas aí eu pensei, não, tá bom, o Lucas da New Fit agora ficou, final de semana, agora é o Lucas meu marido. Tanto que, lembra que nós fizemos um combinado de falar de trabalho só até 19 horas? Aí, por um tempo, deu certo. Daí o Lucas começou a chegar 20 horas em casa das locações. Daí eu falava, acabou o tempo. Não, mas eu preciso te falar sobre isso. O que aconteceu Deu, tá, hoje? então, 15 minutos. Porque a maioria das coisas a gente não ia resolver de noite mais. A gente ia resolver no outro dia. Falei, tá bom, então deixa pro café da manhã. Agora de noite a gente não fala de trabalho. Amanhã de manhã a gente toma café. Quando tá acabando o café, a gente começa a falar de trabalho. São pequenos ajustes que a gente percebeu que foi melhorando a nossa convivência. Até a convivência, né? E também envolvendo os outros colaboradores da equipe. Eu tenho contato com os colaboradores da equipe dele, ele tem contato com as minhas colaboradoras, porque eles nos enxergam realmente como um grupo, né? Estamos todos ali em conjunto, no mesmo Interligados, espaço. né? E a gente que precisa aprender e ir desenvolvendo ferramentas de viabilizar de uma forma mais leve, porque desafios sempre terão. Vão existir E ficam cada vez maiores. A gente tem uma utopia. Eu não tenho mais, a gente vai aprendendo, mas eu tinha, assim, uma expectativa de que eu vou crescer, eu vou ter mais pessoas, então eu vou ter menos demanda. Não! O desafio, ele fica cada vez maior, mas a gente fica mais preparado para lidar com o desafio. Então, é como nós enxergamos hoje. Muitas vezes a gente está diante de um desafio e eu digo assim, a gente não pediu isso? A gente queria crescer?
Então, tá aqui, a gente tá vivendo o que a gente pediu, mas vem dor o do aprendizado. crescimento. Eu acho que é legal que a Fernanda comentou, e agora eu lembrei do Revolution, e a gente comentou até, inclusive a gente escreveu a mesma frase que foi na palestra do Mauro, e que ele falou assim, né? As coisas são difíceis, sempre foram e sempre serão. Então, depois que tu entende, e provavelmente a gente já tinha escutado essa frase outras vezes, Mas naquele momento fez todo sentido. E agora, toda vez que assim, a gente passa por uma adversidade, eu volto e lembro naquela frase. Assim, cara, é assim. As coisas não são fáceis. E se for fácil, tu desconfia. E até acho que em uma das nossas reuniões, tem mais ou menos uns 15 dias, ele citou uma frase que foi muito isso que você acabou de pontuar. A responsabilidade, ela vai só crescendo. E o sucesso também. Mas ele não vai vir só com flores. Não. Então, ele vem com muita dor de estômago, com muita ansiedade, porque você passa por um processo de expectativa, de insegurança até, nossa, eu fiz um investimento, será que realmente vai dar? Mas, não, calma. Isso. Vamos colocar os pés no chão. E vocês dois, nesse momento, são o quê? Um complemento. É um razão, uma emoção, um sonhador e um mais estável. E isso complementa o sonho dos dois. Isso faz parte da rotina e do processo de crescimento. Olha como era a Fernanda há quase 14 anos, né? Que você citou. Exato. Quase 14 anos é um processo de crescimento, é uma revolução que você proporcionou à convivência de vocês e à sua Fernanda, como mulher, como mentora, como profissional. E assim foi crescendo e desenvolvendo todo o patrimônio que vocês atribuíram à jornada. E isso é louvável, é muito importante. E olhar para isso, eu tenho frio na barriga hoje de manhã para vir aqui numa conversa. Existe frio na barriga, assim como quando eu fui para a África fazer o treinamento, eu nunca tinha ido para lá. Fui para introduzir 4 tecnologias para pessoas que eu não conhecia, então era um desconhecido. Nossa, eu fui muito ansiosa para chegar até lá. Até fui chorando em alguns momentos, mas agradecendo. Assim como quando eu subo em palcos. Exato. Eu vou falar. Eu tenho muita responsabilidade sobre tudo que eu falo. Então, isso sempre eu me conecto. Eu sempre digo, Deus, me usa como instrumento, que eu fale aquilo que eu preciso falar, que alguém precisa ouvir. Tanto que já aconteceu em palestras em stand. Teve um estética em São Paulo que eu estava ministrando uma aula de ultrassom microfocado. E daqui a pouco eu falei uma frase, assim, que era... Eu perguntei para as alunas que estavam ali qual foi o dia mais importante da vida delas. E aí todo mundo ficou assim... quando meu filho nasceu. E quem é a pessoa mais importante da tua vida? É meu filho, meu marido, minha mãe. Eu falei, o dia mais importante da nossa vida é hoje. E a pessoa mais importante da nossa vida é quem está na nossa frente agora. Porque é tudo que nós temos. E eu penso isso toda vez que eu estou fazendo um atendimento. E aí eu falei isso não estava no meu cronograma. Não tem nada a ver. Eu finalizei minha palestra disso. E umas 3 se emocionaram e vieram me abraçar e falaram... Nossa, Fernanda, eu precisava ouvir isso que tu falou. Porque eu já ouvi muito conteúdo aqui, mas eu precisava disso. Esse afeto. Me deu uma chave. Eu não me conecto com o meu paciente. Eu tô sempre... Falei, sim, eu também já fui essa pessoa. E quando me perguntaram sobre isso, também virou uma chave em mim. Então, essa sensibilidade, onde existe uma emoção, existe frio na barriga, existe nervoso, na compra de um equipamento, numa viagem, num evento que a gente vá, é importante. É sinal de que sim, as coisas estão acontecendo e a gente está vivendo a realização com sentimento, né? E isso a gente só consegue perceber quando a gente está verdadeiramente conectado. Sim. E quando a gente ama o que a gente faz. Eu me sinto hoje muito realizada. Eu me emociono seguidamente no meu dia a dia. Porque eu vejo assim... Essa semana sexta-feira eu atendi um paciente, um senhor de 72 anos, veio fazer um HIFU full face comigo. E na avaliação eu fiquei 2 horas com ele na consulta. Ele estava sem atividade física, ele não tomava água, de manhã o café da manhã dele não era legal. E aí a gente foi conversando, e eu fiz combinados. Aumentar a ingesta de água, começar a fazer um pilates ou uma academia com personal para ele não ter nenhuma lesão. Ele já tinha perdido 3 quilos em 2 semanas. Olha,
ele tá fazendo 3 vezes por semana exercício, ele tá tomando água, ele já estava mais bonito, só com os cuidados que eu dei de orientação. E aí ele veio fazer a sessão de Haifu Full Face dele. E eu já tava encantada, emocionada com o impacto muito que eu tinha satisfatório, conseguido. Né? Assim como pacientes que com outras alterações estéticas, que só na conscientização. A tecnologia, ela é o meio, é que nem o Lucas falou. Isso é usar a tecnologia como Sim. meio. Ela é uma condução, né? Isso. E a partir do momento, você pode ter certeza, esse cliente, ele vai se tornar fidelizado. Claro. Não somente pela tecnologia de entrega, a tecnologia de ponta, o lançamento, mas o seu atendimento, a sua fidelização e o que você está proporcionando para a pessoa, muitas das vezes é uma entrega não só em resultados, digo, em resultados esperados da tecnologia, mas é a pessoa se sente mais acolhida. Cuidada. Exatamente. E isso trabalha muito com a autoestima da pessoa. Isso. E transforma a vida. Eu falo que a estética, ela tem o poder de transformar a vida. Porque se um médico vai fazer alguma orientação para a pessoa viver mais, olha que incoerência, mas tu vai ter mais longevidade. Longevidade. Agora diz que é para diminuir celulite, que é para deixar a pele mais viçosa, que é para ter menos linha. Isso movimenta mais as pessoas, porque é mais palpável. Tu vai na dor, né? Exato. É mais real. Então, olha o poder que nós temos como profissional de realmente impactar. É que nem eu e o Lucas, toda vez que a gente pensa qual é o nosso propósito como grupo, é com que mais profissionais consigam transformar a sua vida. Esse é o nosso propósito. Com que as clientes dele faturem. Hoje ele tem clientes e eu tenho alunas que faturam em um dia o que faturavam em um mês. Então, isso é gratificante. Lembra um dia que tu voltou de uma locação que a tua cliente disse, agora eu vou comprar minha passagem pra Europa? Sim. Com um dia de locação. De Haifu. Então assim, isso é o que é o nosso combustível. Tanto que eu vou deixar o Lucas falar quando a cliente compra o equipamento, né? Que tu diz que a nossa missão foi cumprida. Sim. E voltando um pouquinho de propósito, é legal a Fernanda falar tudo isso. E por muitas vezes eu, inclusive, questionei a Fernanda na questão de treinamentos, porque a gente mora numa cidade relativamente pequena e hoje a gente treina concorrentes. E aí eu questionava, será que a gente está fazendo certo? A gente está treinando concorrentes. E a Fernanda, ela sempre teve uma visão diferente. E aí ela sempre falou para mim assim, o importante é a gente treinar profissionais para atuarem com excelência na estética. Porque o mercado precisa de profissionais com excelência. A estética precisa... Nunca. Né? Não, porque o mercado cresce. Tem público para todo mundo. E a gente cresce junto. Quanto mais gente consumindo com excelência, gerando resultado, a gente faz parte desse processo e a gente é alavancado. Então, essa é a visão da Fernanda. Eu acredito assim, para mim isso é muito latente. Vou dar o exemplo do ultrassom microfocado. Eu sei o poder dessa tecnologia, o quanto ela pode impactar a autoestima do paciente, o quanto ela pode transformar a vida da clínica. Quanto mais pessoas atuando com excelência com ultrassom microfocado, mais pacientes vão conhecer os efeitos positivos disso e mais profissionais vão transformar a sua vida. E aí, todo mundo vai querer consumir mais, porque hoje ainda a gente não atinge toda a fatia de público potencial na estética. Tem muitas pessoas que estão dentro daquele, eu não vou saber dizer a porcentagem exata que está agora, porque eu vi essa pesquisa no ano passado, mas lá dentro da faixa etária de idade e renda média mensal, a gente ainda não atinge todo o público que poderia. E muitas vezes é porque a pessoa nem sabe que isso é possível. A pessoa não sabe que ela consegue trazer um contorno mais definido para sua face sem agulha, sem injetável, sem alterar sua rotina, com um procedimento que é super tranquilo, que é indolor. Então, a gente tem que sim ter mais profissionais plantando essas sementes, porque eu não vou conseguir alcançar todo mundo, né? Hoje eu já tô no meu limite praticamente de agenda. Então, sim, tem que ter mais gente desempenhando, porque nunca isso vai deixar de vir para mim. Pelo contrário, eu sempre acreditei e acredito muito que quanto mais eu ajudar outras pessoas, eu também vou crescendo de alguma forma. É a lei do retorno, né? Não é um mercado de concorrência, é colaboração, né, para a gente crescer. Exatamente. Nós aqui da Medical Sun também compactuamos com o mesmo raciocínio, né? De que o equipamento é só o meio da nossa conexão
e que nós estamos transformando vidas, né, dos nossos clientes e dos pacientes, consumidores daquele profissional cliente, né? E nós trabalhamos uma jornada, né? Desde que iniciamos o primeiro equipamento, a primeira conexão, e aí nós vamos o resto da vida, né? Vocês são grandes parceiros que têm um portfólio gigante aqui da Medical Sun, né? Então, eu queria que também a nossa audiência soubesse quais equipamentos da Medical Sun vocês têm hoje e na visão de vocês, seja ela clínica, seja ela a parte de mentoria e seja ela na parte de locação, quais as próximas tecnologias vocês esperam trazer aí para o espaço? Isso é bastante tema de discussão, tanto que nós estamos em outubro, eu e o Lucas estávamos falando essa semana, a gente já tem que estar pensando no ano que vem. Eu falei, Lucas, outubro, mas já é, porque como o mercado está crescendo muito rápido, sim, nós também precisamos nos atualizar às tecnologias. Hoje nós temos o Ultramed MPT, 9D. Temos o 9D, Ultramed 9D, o Homer, Smart, Criolipólise, Criodermis, o Lucas trabalha com o Pison também, Lipocavity, Excalibur, eu uso nas minhas avaliações também. Pô, bastante, já contei uns 10 aqui. Não, hein? tem um paredão de Medical Sun lá. E tem uns 10 na lista já pro próximo ano. Espera! Mas eu acho que tem um que tá na mira, que já bastante gente vem pedindo. Bom, se vocês quiserem já passar aqui, eu já posso fazer um contato direto com o comercial ali, né? Ó, Gabi, já vamos, né? Já vamos. Se for pela Fernanda, ela já sai com o contrato assinado aqui. Mas aí eu tô com ele, você tem que me pegar sozinha nesse momento, entendeu? Olha a dica, aí pega sozinha, eu só comunico, amor, assinei. A gente faz o ROI quando eu voltar, tá? Tá na minha cabeça, a gente bota na planilha. Mas, sim, nós queremos muito trabalhar com o Egon, com o CO2. É algo que a gente percebe que tá tem procura. Né? Exato. O Velarium também, eu também trabalho com o Velarium, né? Hoje na minha atuação clínica, mas também pensamos em investir na fotobiomodulação, porque eu trabalho muito essa parte sistêmica. Tem um sonho também, que é o HyperSlim, que, né, tenho ideias de protocolos aí que eu quero conversar com o Ju, mas também ele vem muito nessa parte de metabolismo, que é algo que eu trabalho muito dentro dos meus protocolos, e o HyperSlim é uma tecnologia sensacional para associar vários recursos. Então, nós somos muito responsáveis, assim, a gente dá o passo, assim, com a perna bem esticada, mas não maior do que a perna, né? Isso não diz que a gente não tem desafios, que a gente tem sempre, mas o tempo todo a gente está pensando qual é o próximo, como que a gente vai reinventar isso, que nem eu, protocolos na clínica, porque eu não tenho muita rotatividade de cliente. Eu tenho clientes lá do meu tempo de 16 anos, que eu nem vou dizer quantos anos atrás, né, para não entregar a idade, mas que estão comigo até hoje. Então, a minha cliente, ela tá olhando, uau, o que a Fernanda tá estudando, o que ela vai trazer, ela quer novidades. E a minha intenção como profissional é trazer recursos para gerar resultados cada vez mais impactantes com segurança aliada à saúde. Então, tudo aquilo que vier de encontro com o meu objetivo profissional vai estar na minha mira. E eu vou pensar em como incluir isso. E, claro, nós, em conjunto, incluir também, né? Hoje nós temos um desafio, que é muita tecnologia nova que o Lucas implementa, ele depende de mim para treinamento. Então, nós também estamos ampliando esse olhar. Agora fizemos algumas mudanças, vamos ter algumas novidades em breve, com novas possibilidades para que a gente consiga atender mais treinamentos com outros profissionais parceiros também, viabilizando conhecimento com todo esse conjunto, que é o que a gente acredita, nunca entregando só aplicabilidade, entregando uma visão estratégica de atuação para que realmente o equipamento consiga transformar a vida do profissional que vai atuar. E é isso, né? É um ecossistema. Então, você vê que você está trabalhando não só para vocês dois, mas hoje vocês já administram uma empresa que tem agregado profissionais que também fazem parte de toda essa história, essa jornada.
Então, você percebe que, além desse casamento perfeito, a gente sabe que tem todas as atribuições, mas existe pessoas que estão conectadas junto. Então, vocês levam uma marca, você produz uma linha de tratamento e todo um processo de fidelização ao seu cliente, que hoje eu vejo que isso é um dos grandes diferenciais de profissionais, é a fidelização. Não é só aquele montante ou é um número a mais, é um cliente que está com você, que está acompanhando todo o seu processo e é fiel. Exato. À sua jornada, à sua profissional. E vai confiar aquilo que você está propondo, né? Porque Exato. sabe que existe toda uma pesquisa. Muitas vezes, antes de comunicar às minhas pacientes uma aquisição de uma tecnologia nova, eu já estou testando ela, Há muito Então, tempo. assim, entender como que realmente eu vou trazer isso agora para minha cliente de uma forma em que realmente eu estou segura na venda que eu vou fazer. Porque isso é importante. Sim. Quando a gente vende alto ticket, hoje eu consigo ter vendas alto ticket. Eu preciso sim me sentir segura de que eu vou alcançar a expectativa que o paciente está me trazendo. E hoje a Fernanda me dá esse respaldo na alocação. Então, eu posso chegar para qualquer cliente e oferecer qualquer tecnologia. A primeira pergunta é, a Fernanda já usou? Vocês já utilizaram na clínica? Já se tornou Eu não uma quero nem referência. saber, então eu quero essa tecnologia aqui na minha clínica também. Sim. Mas Isso é muito essa bom. conexão com os profissionais é muito bom. Credibilidade que as pessoas já têm sobre você e a confiança. É saber que você já tem uma notoriedade e a partir do momento que as pessoas percebem toda a sua movimentação, ela vai ter uma maior confiança. Não, realmente, então é uma tecnologia que assertiva, que eu não vou ter dor de cabeça e vou ter bons resultados para os meus pacientes finais. Exato. É o que a gente acredita. Turma, o papo tá bom, né? Teríamos aí muita coisa para falar, com certeza, mas nosso tempo esgotou. Queria agradecer muito aí pela presença da Fê, do Lucas, nossos grandes parceiros aí da Medical Sun, nossa multiplicadora. A você que está aí nos ouvindo, nos vendo pelo podcast, pelo Medical Business Cast, por favor, compartilha, comenta, manda para os amigos. Sempre aqui pelo YouTube e também pelo Spotify. Fiquem ligados para os próximos. Querem fazer algum agradecimento? De repente a gente pode depois também dar uma mexida, né? Nós que agradecemos pela oportunidade, sempre muito bom estar aqui, sempre são novos insights, né? E é isso, movimento constante, é o que a gente precisa manter esse movimento, acompanhar a Medical Sun é desafiador, porque a Medical Sun ela tem um movimento bastante intenso, né? Ativo, Mas né? estamos aí, estamos sempre aproveitando todas as oportunidades de eventos, de tecnologias que a empresa nos proporciona e à disposição também de como podemos contribuir. Isso aí, grato pelo convite, a gente fica honrado de estar participando e contem com a gente para a gente aí levar o nome da Medical aí sempre ao mais alto nível. Eu agradeço a participação de vocês, me coloco sempre à disposição de qualquer eventualidade, uma conversa, o que você precisar, doutora, a gente se coloca à disposição. É sempre muito prazeroso saber que tem pessoas que estão desenvolvendo as nossas tecnologias com tão grande sucesso e rentabilidade e acredita em tudo que a gente, de uma certa forma, está impondo, entrando no mercado. Hoje, você se torna uma referência para as profissionais que a procuram. A questão da confiança e a credibilidade, isso é muito importante. E espero que em 2026 se concretize os seus sonhos e continue esse processo de parceria por muito tempo ainda. Amém. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.